Olá, boa tarde a todos. Há um tempo atrás nós gravamos uma LM, um vídeo sobre LM, primeira parte. E hoje então nós vamos fazer uma continuidade. Claro que para fazer uma continuidade a gente vai fazer uma retomada, né? Então, duas sugestões, ou vocês veem aquele outro antes, vê esse novamente, ou vê esse diretamente. Agora vocês vão ver esquemas, né, sobre o preparo. Então a farmacotécnica vai ser enfocada aqui, tá? E talvez depois numa terceira a vez a gente vai falar sobre posologia e algumas pesquisas que tem na área, tá bom? Então vamos lá, retomando. Se a gente voltar lá atrás das doenças crônicas, primeira edição, veja bem, não estou falando órgão, estou falando doenças crônicas, primeira edição, 1828, e ainda a época da quarta edição do órgão, 1829, Hahnemann medicava como? Através de doses únicas glóbulos, que elas eram repetidas só quando o paciente parasse de melhorar. Então, vocês vão ver vários tipos de prescrição de Hahnemann. E aí, vocês vão entender por que alguns homeopatas falam assim, eu sigo Hahnemann, eu faço doses únicas. Eu sigo Hahnemann, eu faço doses repetidas em glóbulos. Eu sigo Hahnemann, eu medico em gotas. Então, tudo bem, todos eles podem estar seguindo Hahnemann mesmo, mas em fases diferentes da sua vida. E Hahnemann teve uma vida longa e ele foi ao longo do tempo, então ao longo dos anos, ele tinha uma situação bem interessante, bem única, porque ele estava vendo como funcionava o método de cura pela semelhança que Hipócrates tinha anunciado, mas nunca tinha dado a receita de como fazer, a receita do bolo. E Hahnemann estava exatamente fazendo todos os seus testes para propor o protocolo de como utilizar a lei dos semelhantes para curar, né? Então, ele tinha uma situação muito especial, porque ele propunha a terapêutica, ele tinha que fazer aquela coisa funcionar, aquela ideia funcionar, e ele também tinha que encontrar a maneira de trabalhar com o medicamento, com as substâncias. Então, ele foi testando, foi mudando em várias fases da sua vida. E ele não estava confortável com o método que ele estava utilizando para pacientes que melhoravam lentamente. Ele queria uma cura que ele propõe muito claramente na sexta edição do órgão, rápida, suave e duradoura. Tá? Então, ele não estava feliz com aqueles pacientes que melhoravam lentamente. Então, entre o propor um método terapêutico com sua posologia e um medicamento que fosse adequado a que esse método funcionasse de maneira rápida, de maneira suave, de maneira duradoura, como ele nos promete, e como esse medicamento ia ser usado, com uma posologia, como ele ia ser preparado, tudo isso estava na mão de Hahnemann. E aí a gente tem várias áreas hoje, que são as áreas da farmácia, da farmacotécnica, né? E a área clínica, tudo isso envolvido, a posologia. Então, daí a gente pode dar uma passadinha pela quinta edição do órgão, a gente está falando de 1833. Hahnemann morava numa pequena cidade da Alemanha, do interior da Alemanha, chamada Köthen, uma cidade relativamente próxima a Berlim. Eu já tive a oportunidade de visitar quando o Congresso da Liga foi em Berlim. E tem a casinha dele lá, se alguns puderem ver, é bem interessante a casa onde ele morou. Hoje é transformado num consultório homeopático, atende uma médica homeopata lá. E tem um tanto da história de Hahnemann ali. E mais ou menos nessa época, na quinta edição, ele introduz o medicamento administrado por olfação. Ainda hoje, alguns poucos homeopatas usam esse modo de medicar, através de cheirar a solução dinamizada.
Ou então solução medicinal oral, quer dizer, gotas, né? Gotas orais. E ela só deveria ser repetida, tanto olfação quanto gotas, quando não houvesse mais melhora. Ou seja, Hahnemann não fala em momento algum que você deve tomar o medicamento por 3 meses ou o tempo que for. Você vai tomar enquanto ele for necessário. Você vai tomar enquanto não houver melhora. Quando está havendo melhora, inclusive você para e você toma novamente. Tem melhora, depois você para novamente. E não você toma para ver se você vai ficar bom, né? Claro, no começo precisa haver uma melhora e depois você vai usando uma quantidade menor de medicamentos. Isso é bem claro em Hahnemann, uma pequena quantidade de medicamentos. E pacientes que estavam melhorando muito lentamente, ele repetia a dose em solução, não em glóbulos. Então a gente vê hoje muita prescrição de glóbulos 2, 3 vezes por dia. Então não é a maneira hahnemanniana de prescrever. E sim, ele estava fazendo uso em solução. E isso é importante quando a gente faz o passo entre a quinta edição do órgão e a sexta edição do órgão. Ou seja, quando aparece um medicamento feito de uma maneira totalmente diferente, que é o que a gente chama de LM 50 milesimal hoje, e percebe que ele já vinha ensaiando várias etapas, várias maneiras para chegar então naquele outro medicamento. Mas vamos com tempo, com calma, a gente vê que em 1840 a 1843, Hahnemann passa a usar tanto a solução de centesimais como a solução de 50 milesimais. Vocês vão falar, ah não, Hahnemann não tem essa comprovação. Tem sim. Tem um livro chamado DF, que são os casos clínicos de Hahnemann do final da vida dele, quando ele estava em Paris morando com a Melanie. E por que esse livro chama DF? Porque é D de Deutsch, né, de alemão, e F de francês, onde então as prescrições elas estão em alemão e em francês. E aí a gente nota que existe literatura, artigos publicados a esse respeito, inclusive em português, na revista da PH, eu mesma traduzi, revisei, do Peter Bartel, mostrando o Hahnemann usando então o método do glóbulo. Ele usou centesimais até a 30, mas não só, não pense que ele só usou até 30 SH. Nesses livros fica claro que ele usa potências mais elevadas, 199, 98, 197, 98, 99, 200. E mesmo fala em potência 1000, tá? Então são poucas vezes, mas isso aconteceu. E logo em seguida, Hahnemann começa a apresentar um outro método de medicamento, que é o método do glóbulo. Então está lá prescrito como uma bolinha, né? Uma bolinha 1, é a 1 do método do glóbulo. Uma bolinha 2 do método do glóbulo, a segunda potência, a terceira potência. Aos 85 anos, Hahnemann não estava satisfeito com seu sistema, especialmente para doentes crônicos, fracos e muito idosos. Imagina, tinha 85 anos. Aqui a gente às vezes começa a falar aos 50, chega de trabalhar, vou aposentar, né? E ele não estava satisfeito aos 85 anos e estava criando coisa nova. Estava criando o que ele chamou de meu melhor método, tá? Então, para casos crônicos, fracos, para os idosos, Hahnemann sentia que não curava com potências muito baixas, por exemplo, de 6 a 30. E com as altas, a 200, a 1000, ele produzia muitas agravações, quer dizer, os doentes pioravam daqueles sintomas que eles já tinham. Tudo bem que eles pudessem melhorar depois, mas se a pessoa já estava muito fraca, idosa, ela não queria piorar para depois melhorar, às vezes nem podia, né? Como fazer com tantos casos que resistiam ao tratamento homeopático sem bons resultados? E Hahnemann tinha 85 anos e sabia que tinha que resolver aquilo rapidamente antes de morrer. E após 36 anos, onde ele aumentava as potências centesimais, então não ficou só até a 30, mas foi aumentando, ele decide fazer uma coisa diferente, aumentar a proporção de diluição. E aonde ele mostra isso pra gente? Ele pega
uma quinta edição do seu órgão, está aí na imagem da esquerda, e começa a riscar, inclusive embaixo de Aldo Sapere, vocês podem ver ali um lugar onde está escrito quinta edição. Ele risca a mão e coloca sexta edição, tá? Então, é assim que é esse livro que eu estou aqui à direita segurando, que é a sexta edição do órgão, e é um livro que esteve nas mãos de Hahnemann, é o próprio original de Hahnemann, que a gente chama de original da sexta edição.